é interessante ver aqui que ele vai para uma linha que realmente tem bastante desse foco acadêmico, né? E aí ele tem um capítulo só para falar sobre textos, né? Aqui o capítulo número 2, pelo menos em português aqui, é textos, as escrituras, a leitura e a retórica da teologia. E aí você se pergunta, né? Sobre o que é que ele vai falar tanto aqui da conexão com as escrituras. Uhum. Mas por quê? Porque para nós é meio óbvio o papel central, né, para nós como cristãos é meio óbvio o papel central da Bíblia para a teologia. Mas nesse âmbito acadêmico é interessante ver o que é que ele vai abordar aqui. Então, do que é que ele está falando aqui nesse capítulo 2? É interessante. Eu tenho um amigo, né, que hoje ele dá aula no New Orleans Baptist Seminary, né, Seminário Batista de Nova Orleans. E ele foi aluno do Webster. Ele Olha estudou só que com legal. Webster pouco antes do Webster falecer. Olha só. Fez o doutorado dele. Na verdade, o Webster faleceu 2 semanas antes dele defender a dissertação dele, né? Então ele acabou tendo que defender Uau. com outros. Foi uma situação bem interessante. Tyler Whitman é o nome desse meu colega. E ele fala uma coisa muito interessante com uma das coisas que o Webster fala é que ele dava uma criticada na forma de pensar, principalmente da cultura teológica americana. O Webster, a gente tem que lembrar que ele é inglês, e eu acho que vale um pouco para o nosso mundo brasileiro também, que é o que a produção de textos publicados nos Estados Unidos, e eu, por extensão, posso dizer também no Brasil, eles são sempre muito voltados para textos ou são textos, como é que eu posso dizer? Livro-texto, né? Que você vai usar para dar aula, né? Então, livros de referência, livro-textos, o que a Bíblia fala sobre isso? Qual que é a teologia disso? Qual que é não sei o que? Então são basicamente livros index, né? É uma das coisas que ele vai falar. São livros index que servem para que você possa fazer as suas próprias consultas ali, etc. O que ele estava querendo propor, não propor para que isso fosse uma revolução no mundo da indústria de publicação, mas o que ele dizia é que publica-se muito pouco monografias, não monografias do que a pessoa que faz ali no final do Sim. seu currículo, do seu TCC, mas, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de coisas que foram publicadas de alunos de Webster, por exemplo. Olha só. Aqui, Realmente o cara gosta do Webster aí, viu? Até é, os livros dos alunos tem aí. então, por exemplo, aqui, cadê? Aqui não são alguns alunos dele, mas pessoas influenciadas por ele, e são essa série aqui, ela é uma série que o Webster ainda era o editor. Então são livros editados por Webster nessa série. Então, God's Being Reconciliation, o ser de Deus na reconciliação. A base da universidade, diversidade na expiação. Então você vê que o que a Bíblia fala sobre expiação? É a base da unidade e diversidade na expiação da teologia de fulano de tal. Aqui também, Sim. Trindade e Organismo, do James Eglinton. Uma nova releitura de Bavinck. Então é uma monografia focada no pensamento. Deus e o Conhecimento, né? A Epistemologia Teológica de Bavinck. Sim, são assuntos Simplicidade bem Divina. específicos, né? São bem específicos, né? Calbart e Analogia Entes. Então, o que você tem? O que você tem aqui são pensamentos focados em textos para que a gente possa entender um certo pensamento a respeito de um tema. Não é uma tentativa de pontificar a forma de você saber, né? É isso que ele faz. A nossa cultura, tanto brasileira, eu acho que americana também, é uma cultura assim, o que você precisa saber sobre fulano? Você tem um balde, né? Imagina que você tem um balde ali, aí você tem assim, o balde é o Espírito Santo. O que você precisa saber sobre o Espírito Santo? Aí você vai lá e enche aquele balde, beleza, tá cheio, passa pro próximo balde. Aí, o que eu preciso saber sobre Deus, Trindade? Você enche esse balde, beleza, acabou, passa pro próximo. Como se isso fosse possível, né? Uhum.
E Acaba ficando perceba muito que genérico, muito superficial, essa é a ideia? Que poderia superficial, ser mais porque você... afunilado, específico? Porque tem coisas que você precisa saber nesses baldes. Claro que tem coisas que você precisa saber desses baldes. Mas Sim. você precisa também saber como que eles se relacionam. Esses Sim. baldes não existem de forma independente. E eles para você saber como eles se relacionam, normalmente é um exercício de teologia. Por isso que você tem no Calbart, por isso que você tem em Bavinck. Por quê? Porque esses caras são os caras que pensaram essas relações. Uhum. Né? Como que existe... O que antropologia teológica tem a ver com escatologia? Muita coisa. Uhum. Mas para você fazer essa ligação, Verdade. você precisa saber e fazer a ligação. E aí, normalmente, alguém já pensou antes de você, né? Então, por isso que você é um exercício também um pouco de teologia histórica. Então, o que ele quer dizer com essa parte dos textos, o que são os textos para Webster? Os textos são... O que são esses caras que você pode pegar e fazer escrever essas monografias sobre? Você quer escrever uma monografia ou pensar uma monografia, pensar um tema sobre Webster mesmo agora, né? Sobre Bavinck, sobre Agostinho, sobre esses caras que são realmente dignos, né? Que formam um cânon, né? Um cânon teológico da teologia ocidental. E aí você tem que ser moldado por esse cânon. Esse cânon vai influenciar a forma como você pensa a cultura da teologia. Isso que ele quer dizer com o textos, porque a teologia ela tem uma cultura própria. Para que ela tenha essa cultura própria, ela precisa de uma série de textos de pessoas que pensaram essas relações. E essas relações elas precisam ter uma importância significativa, né, para que se forme essa tradição, para que se forme esses pensamentos.